Quero saudar a todos os irmãos e irmãs da Igreja Maria Elmiro, aí do distrito de Caçapava. Minha saudação também ao pastor Márcio, que bondosamente acolheu o pedido para que pudéssemos estar nesta quarta de poder apresentando a palavra de Deus. Agradeço também a irmã Rosimeire Pacheco pelo convite e espero que Deus abençoe ricamente a todos nós ao estudarmos juntos um pouco sobre esse tema tão maravilhoso que é sobre o sacerdócio do lar. Convido você para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 18, aonde nós lemos de maneira bastante bonita assim, quando o Senhor Deus fala no capítulo 18 e o verso 19, ok? Vamos lá. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Todos nós, como cristãos que somos, sabemos que Abraão é tido na Bíblia como o pai da fé. E Deus também deu a Abraão um chamado maravilhoso, que para nós hoje pode parecer até estranho, mas Abraão foi chamado para sair da sua terra, ir para um lugar que ele nem sabia para onde era. Então, Abraão foi um homem de fé, porque ele aceitou um chamado divino para ir para onde? Não sabia. Mas ele sabia que o Deus que o havia chamado era o Deus verdadeiro com quem ele havia estabelecido uma aliança, um pacto de fazer dele, Abraão, o pai de uma grande nação e que todas as nações da terra seriam benditas através da descendência de Abraão. Por isso que na Bíblia nós encontramos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por falar em Jacó, nós já chegamos então à nação israelita, como uma nação com os seus 12 filhos, os 12 filhos de Israel. E nós sabemos também que como igreja hoje, nós temos uma distinção muito significativa em termos de doutrina bíblica, porque a doutrina do santuário, ela é primordial na estrutura da igreja adventista do sétimo dia. E, lógico, quando nós falamos em santuário, nós também evocamos a figura de um sacerdote. E por estarmos falando sobre a família hoje, eu gostaria de dizer a você que é pai, a você que é mãe, que os pais têm uma responsabilidade muito grande diante de Deus de trabalharem como sacerdotes do lar. No santuário terrestre, os sacerdotes eram responsáveis por manter a vida espiritual de toda a nação, e Deus chamou homens e mulheres para serem sacerdotes, e hoje nós, como sacerdotes, como cristãos que somos, nós somos sacerdotes do nosso lar, somos sacerdotes da nossa casa. E no santuário que funcionava no templo de Israel, havia sempre o sacerdócio que todos os dias, este sacerdócio tinha a responsabilidade de oferecer um sacrifício pela manhã e pela tarde, de maneira tal que o sacerdote tinha sempre que manter acesa a chama da intercessão. Pela manhã e pela tarde eles ofereciam esses sacrifícios. Ellen White escreve no livro Patriarcas e Profetas, na página 96, eu quero que você acompanhe comigo este pensamento, que diz assim: semelhantes aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem construir um altar ao Senhor onde quer que armem a sua tenda. Se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje. Pais e mães devem muitas vezes erguer o coração a Deus em humilde súplica por si e também por seus filhos. Que o pai, olha só, que o pai, como sacerdote do lar ou da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e os filhos se unem em oração e louvor. E olha que lindo como termina esta citação de Ellen White do Patriarcas e Profetas na página 96. Ela diz assim, que em um lar ou em uma casa tal, dessa maneira,
onde o sacerdote de manhã e de tarde oferece sacrifício e a esposa e os filhos se unem em louvor de cânticos e de adoração, em uma casa tal, Jesus gostará de demorar-se. Olha que privilégio, que responsabilidade é esta grandiosa, que como pais que nós somos, temos diante do Senhor nosso Deus, para preparar nossos filhos e filhas para esta vida e também para a vida futura. Sabe, irmãos, Deus deseja que você e eu hoje estabeleçamos em nosso lar o altar da família, onde o nome de Deus diariamente é invocado pela manhã, pela tarde, onde a família pode depois se abraçar, se congratular. E é interessante que este aspecto é muito relevante. Por quê? Porque os pais precisam certificar-se, diz Ellen White, de que são a maior influência na vida de seus filhos. Que coisa impressionante, desde pequenos eles já são influenciados. E ela acrescenta, todavia, essa influência não é algo que conseguimos forçando os filhos a ficarem ao nosso lado. Essa influência é algo que precisa ser conquistada. Veja só o conselho divino. Que os pais dediquem as primeiras horas da noite à sua família. Deixem esses pais o cuidado e a perplexidade com os labores do dia. Sejam as noites passadas na maior felicidade possível. Seja o lar um lugar, olha que lindo, em que existam a alegria, a cortesia e o amor. Alegria, cortesia e amor. E isso se tornará atrativo às crianças. Quanta beleza nós encontramos quando a família tem a cortesia, quando a família também tem a alegria e quando a família vive unida pelo amor. Cortesia, alegria e amor são os resultados quando os pais gastam tempo com seus filhos durante as horas da noite. Então eu diria para você, desligue um pouco a televisão e passe um pouco mais de tempo com a sua família, com os seus filhos. Não importa que eles já estejam grandinhos ou crescidos, o importante é que vocês, como sacerdote ou sacerdotisa do lar, porque quando a mãe está sem o esposo, às vezes por uma questão de viagem, às vezes por uma questão de uma fatalidade, às vezes ficou viúva, ou às vezes por questão de trabalho, no lugar do pai, como sacerdote, a mãe assume esta responsabilidade de conduzir os interesses espirituais, mas normalmente é o pai. Às vezes também quando a família não tem todos na igreja, né? Às vezes é só a mãe e a esposa que é adventista. Então, você sabe que os 10 mandamentos de Deus falam a respeito de honrar o pai e a mãe, e ali nós vemos a descrição do caráter de Deus, um caráter perfeito. Do primeiro até o 4º mandamento, amor a Deus. Nossa relação horizontal, vertical, digo melhor. E na relação horizontal, do 6º até o 10º mandamento, amor ao próximo. E você sabe que assim como Deus expressa o seu caráter através da sua lei, e também em suas atitudes, você e eu como pais expressamos também e formamos o caráter dos nossos filhos e filhas mediante o exemplo que nós damos a eles. No livro Lar Adventista, temos uma citação muito importante dessa responsabilidade que, como pais, nós temos, que o pai representa o legislador divino em sua família. Ou seja, você representa Deus para os seus filhos. É provável que a primeira visão que os filhos tenham de Deus estão relacionadas à figura do pai ou talvez da mãe. O pai, ele é colaborador de Deus, promovendo os graciosos desígnios do Senhor Deus, e estabelecendo em seus filhos elevados princípios, os quais, esses princípios, capacitam os filhos a formar caráter puro e virtuoso. Sabe por que é importante isso? Porque quando nós formos para a eternidade, nós não vamos levar nada desta terra a não ser o nosso caráter. E às vezes nós gastamos tanto tempo para ganhar dinheiro, para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar uma televisão. Isso quero dizer para você. Esse tempo que você gastou ganhando esse dinheiro foi um tempo abençoado. Mas estas coisas que você compra aqui na terra
com esse dinheiro você não compra o caráter. Porque caráter não se compra, caráter não se vende, caráter é formado na comunhão com os pais. E nós, como pais, estamos formando o caráter dos nossos filhos para serem cidadãos nesta terra, mas também para a terra ou para a vida eterna. Porque tem ocupado previamente a alma com aquilo que capacitará os seus filhos a render obediência não somente a seus pais terrestres, mas também ao Pai Celestial. Sabe do que nós estamos falando aqui? Da importância que você tem em entender que ninguém de nós pode oferecer aquilo que a gente não possui. Então eu preciso como pai, nós precisamos como pai, digo melhor, né? Você e eu precisamos como pais, de ter o primeiro tempo com Deus pela manhã em nossa vida. É ali que nós recarregamos e reabastecemos a nossa bateria espiritual. É na presença de Deus. Os pais precisam ter sempre em mente que esta influência sobre os filhos será sentida em gerações futuras. A gente planta agora e outros lá na frente vão colher aquilo que nós plantamos. E você sabe que assim como se via nas gerações da Bíblia, que os pais plantavam e lá na frente os filhos davam o fruto. E você sabe que a Bíblia nos registra a história triste, né? De um homem que inclusive ele era sacerdote, o nome dele era Eli. Lembra-se da história de Eli que ajudou Samuel a se preparar para o ministério? Pois é, os próprios filhos de Eli, por frouxidão da parte de Eli, se tornaram filhos de Belial. Então, a negligência de um pai acarreta consequências negativas também para seus filhos, para seus netos e por várias gerações. Quanta responsabilidade. E eu até colocaria para você que não é apenas uma responsabilidade, é um privilégio. Quando Deus chamou Abraão, Abraão vivia no meio de uma nação pagã, ímpia, de pessoas que eram totalmente viradas ao contrário para Deus. Mas Deus chamou Abraão para esse propósito. E você sabe que temos vários pensamentos de inspiração dos livros de Ellen White. Este que eu vou apresentar para vocês agora é do livro Testemunhos para a Igreja, no volume 2, na página 701, que assim diz: todos os membros da família se centralizam em quem? No pai. Uau! Que responsabilidade, hein? Ele, o pai, ele é o legislador, ilustrando na sua própria varonilidade as importantes virtudes de energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. Percebeu quantas virtudes? Eu vou repetir para você, para a gente não ficar no esquecimento. Olha só. Energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. Então, o pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. E a esposa e os filhos devem ser encorajados a unirem-se a ele nesta oferenda e também participar dos cânticos de louvor. De manhã e de tarde, como o sacerdote da família, deve confessar a Deus os seus pecados. Olha que impressionante isso. E aqui diz, pecados esses que foram cometidos por ele e pelos seus filhos durante o dia. E sabe o que mais que Ellen White diz? Tanto os pecados de que se tem conhecimento, como daqueles pecados que são pecados chamados pecados secretos, que só você e Deus têm conhecimento. E aí, eles devem ser todos confessados. E esse procedimento de confessar os pecados, conhecidos ou desconhecidos, zelosamente seguido pelo pai, como sacerdote do lar, quando presente, ou pela mãe. Lembra que eu mencionei há pouco? Se você, pai, não está presente, a sua mãe está, a sua esposa está, a mãe está.
E aí então pela mãe quando o pai está ausente, resultará em bênçãos sobre a família. Não podemos negligenciar de maneira alguma isto e ficarmos sem as consequências. O pai também funciona como um provedor para a família. E é interessante que esta responsabilidade do alimento físico, do arroz, do feijão, do pão, das verduras, legumes e assim por diante, o pai também ele deve lembrar-se que ele é o provedor do quê? Do alimento espiritual. Deus era o provedor da nação de Israel, ele mandava o maná constantemente para o sustento do povo. Você e eu, como pai, nós também temos que manter o sustento dos nossos filhos, mas não apenas o sustento físico, mas também o sustento espiritual. Muitas vezes o pai pode até se preocupar apenas em dar o alimento físico. Mas lembre-se, ou lembremos-nos, né, de que o alimento espiritual, ele é de grande relevância, de grande importância para a sobrevivência espiritual da nossa família, dos nossos filhos, do nosso lar, do nosso preparo para esta vida e também para a vida eterna. Esse tempo em que nós estamos vivendo agora, chamado tempo de pandemia, é uma grande oportunidade que Deus nos dá para tirarmos tempo para estar mais em família e desenvolver mais os laços de amizade, de afeição. E olha o que Ellen White aconselha também num outro livro, e esse outro livro é muito bonito, chama-se Conselhos sobre Educação. E este conselho que ela dá aqui está na página 224, que diz assim: avançai em fé humilde e o Senhor será convosco. Mas velai em oração. Esta é a ciência do vosso labor. O poder é de Deus. Trabalhai sentindo vossa dependência de Deus, lembrando-vos de que sois seus co-obreiros, ou obreiro que trabalha com o Senhor, trabalha com Deus. Deus é o vosso ajudador. Olha que privilégio ter a Deus como nosso colaborador, como nosso cooperador. A vossa força venha dele, de Deus. Ele será a vossa sabedoria, ele será a vossa justiça, a vossa santificação, a vossa redenção. Quanta coisa! E ainda diz mais: tomai o jugo de Cristo, aprendendo diariamente dele a mansidão e a humildade. Ele será vosso conforto e também será o vosso descanso. Queridos, que privilégio é esse que você e eu temos, de conhecer a respeito de coisas tão lindas e maravilhosas, onde através da comunhão com Deus nós exercemos um poder de influência na vida da nossa família. Agora, é verdade que também existe a influência negativa. Você e eu temos que ser muito gratos a Deus. Você como esposa, irmã, de saber que você tem um marido que é cristão, que não tem vícios, que trabalha honestamente, que vem para casa sóbrio. Mas você já imaginou o sofrimento de uma esposa e de filhos cujo esposo, infelizmente, é dominado pela bebida ou pela droga, ou quem sabe por algum outro tipo de vícios, jogatinas? Todo o dinheiro que ganha é desperdiçado em bebidas, em drogas, em jogos. Você e eu somos privilegiados por conhecer o Evangelho de Jesus e sabermos que o que Deus fez por nós, Ele continua fazendo e fará até o último dia da nossa vida. Então, irmãos, que grande obra é esta que Deus confiou aos pais. É uma obra relevante. Os pais trabalhando e devem trabalhar com vistas no quê? No futuro, o que você vai colher. Porque às vezes nós não imaginamos que hoje nós estamos plantando e amanhã a gente passa pelo caminho de volta e vai colhendo. E eu tenho visto na minha vida, na vida de muitas pessoas, colheitas lindas e maravilhosas. Porque tudo aquilo que a gente planta, irmãos, nasce. Se a semente que você está plantando é de boa qualidade, se você está adubando com o adubo correto, que é a fé, a oração, o amor, o carinho, a delicadeza, a gentileza, isso tudo vai refletir em cidadãos sólidos, confiantes, trabalhadores, honestos, construindo uma vida na frente,
mas a construção daquela vida começa hoje. Você lembra-se de José quando foi para o Egito? E quando ele esteve diante de uma grande provação? Você acha que a resposta que José deu naquele momento que ele estava ali no Egito, sendo tentado pela mulher de Potifar, ele inventou naquele momento? Não. Aquela resposta foi construída ao longo dos dias de vida que ele viveu na vida dele passada, na vida anterior. O que quer dizer isso, pastor? Queridos, quer dizer o seguinte, que tudo aquilo que você hoje está colocando na mente do seu filho, da sua filha, mediante o culto familiar, mediante a oração, mediante o ir para a igreja, estudar a lição da escola sabatina, devolver fielmente o seu dízimo, não falar mal dos irmãos, não criticar os pastores, tratar bem a sua esposa, tratar bem o seu marido. Isso gera nos filhos um respeito, uma admiração, eles passam a ter uma admiração pelo sacerdote do lar, que é o pai. E na ausência do pai, a sacerdotisa, que é a mãe. Em muitas situações, poderão sentir desânimo e até mesmo, quem sabe, uma certa tristeza e até lágrimas poderão vir. Mas eu digo para você que nem tudo, às vezes, é do jeito que a gente gostaria. Às vezes nem sempre vem do jeito que nós desejávamos, mas nós podemos insistir, persistir e resistir, porque nesses momentos, quão valiosa para nós é a oração, o apego a Deus. Às vezes são resultados que vêm lá na frente. E você planta e não vê o resultado. Você planta e não colhe agora, mas você vai colher lá na frente. Se não nessa terra, na terra por vir. E eu quero não delongar muito mais, eu vou finalizar aqui com este texto de Ellen White do livro Lar Adventista, falando sobre essa temática. Ela diz, devem os pais, tá? Pai e mãe, devem os pais semear junto a todas as águas, utilizando cada oportunidade, tanto para melhorarem a si mesmos, como para beneficiar seus filhos. E olha que lindo, a semente assim semeada não será vã. A semente assim semeada não será vã. Na ocasião da colheita, muitos pais fiéis voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os molhos da vitória, do Lar Adventista, página 533. Queridos, como sacerdote que nós somos, nós temos essa responsabilidade de sermos sacerdotes do lar. Nós somos também aqueles que representam a Deus como legislador. A nossa atitude tem um poder, tem uma influência. E é interessante que nós temos que prover o lar, sim. Mas além de prover o pão de cada dia, como diz a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não apenas este pão, mas também o pão espiritual. E a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Querido, que Deus faça de você, ou da sua esposa, ou de vocês dois juntos, verdadeiros sacerdotes, ou sacerdotisas do lar. E que os filhos que Deus confiou a vocês sejam treinados, sejam educados e preparados para viver com vocês aqui nesta terra, mas desfrutarem as delícias da terra por vir, da terra celestial. Que o bom Deus faça de você um instrumento de honra, de glória e de louvor para a honra e para a glória do nome de Deus. E que juntos, você e eu, possamos continuar construindo, edificando e preparando esta geração de hoje para a eternidade. Mais recentemente agora, eu tenho ouvido muitas pessoas preocupadas com esse negócio de ecologia. Nós temos que cuidar do planeta, porque senão nossos filhos não vão poder viver bem lá na frente, porque estão agredindo a terra, estão agredindo... Queridos, vamos parar com essa conversa e vamos fazer a conversa certa. A gente não deveria estar preocupado com que tipo de planeta nós vamos deixar. Porque estão deixando para a gente um planeta numa certa condição. E nós estamos preocupados com o quê? Com o planeta que nós vamos deixar ou com que tipo de gente nós vamos deixar aqui neste planeta para cuidar dele? Porque se nós formarmos bem os nossos filhos, se nós prepararmos os nossos filhos para serem bons cidadãos,
Não há necessidade de se preocupar com o planeta. Sabe por quê? Os nossos filhos aprenderão a jogar o lixo no lixo. Os nossos filhos aprenderão a não depredar. Os nossos filhos aprenderão a respeitar os animais, aprenderão a respeitar a natureza, aprenderão a respeitar as autoridades, aprenderão a respeitar os pais, aprenderão a respeitar o seu semelhante, aprenderão a aceitar as diferenças que nós temos de idade, diferença de cor, diferença de escolhas. Respeitar. Você pode até não concordar, mas respeitar é muito importante. E sabe aonde a gente aprende isso? A gente aprende isso dentro do nosso lar. Mesmo na hora de uma refeição. Se você gosta de comer jiló, coma e seja feliz. E diga que você gosta, que você gosta. Mas não queira forçar alguém a entender que jiló é gostoso. Eu amo comer jiló. Se você perguntar, pastor, e o quiabo? Olha, o quiabo eu até como. Mas não é meu prato favorito. O meu filho ama comer quiabo. E eu fico pensando, tem gosto para tudo. Então eu até preparo e compro o quiabo para ele se for necessário. É respeitar as diferenças. E é nessas pequenas coisinhas que nós levamos de casa para onde? Para a escola, nós levamos para a rua, nós levamos para o trabalho. E tem muitas pessoas hoje sendo infelizes. Por quê? Porque aprenderam desde cedo em casa um estilo de comportamento de intolerância, de impaciência, não respeitando o limite dos outros. E isso é trabalho do sacerdote. Você exerce um poder muito grande que não tem dinheiro que possa comprar. E ninguém pode avaliar. Só mesmo lá na frente a gente vai enxergar isso. Prova do que eu estou falando é nós olharmos ao redor de onde nós estamos hoje. Em que condições está o nosso país? Não estou falando de coronavírus, não. Eu estou falando do mundo da política. Sabe por quê? Porque ninguém consegue separar aquilo que é daquilo que faz. E eu quero convidar você, como um pai cristão, a ser um sacerdote e uma sacerdotisa, para a honra e para a glória do nome de Senhor Jesus. Eu quero, neste momento, fazer uma oração e pedir a bênção de Deus por você e para você também. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por este privilégio de estar com os irmãos de Caçapava, mesmo que esteja à distância. Rogar que o Senhor faça destes homens e mulheres sacerdotes e sacerdotisas, que sejam representantes de Deus, que tenham essas virtudes, essas qualidades, e que os filhos possam enxergar nas atitudes deste esposo para com a sua esposa o amor, o carinho, a delicadeza, a gentileza, a educação, e que também eles possam ver por parte da mãe em relação ao pai o respeito, a apreciação, a dignidade que ele tem como esposo, e que nesta relação de esposo e esposa, os filhos e filhas possam ver que os seus pais amam-se um ao outro e os dois amam a Deus e que essa família está no caminho para a eternidade. Que o Senhor abençoe grandemente o ministério da irmã Rosimeire e seu esposo junto aos irmãos desta igreja tão querida. E que a tua vontade se cumpra em nossa vida. Faça de nós sacerdotes fiéis e leais. E que ao olharmos para o exemplo negativo do que foi a negligência de Eli como pai, o resultado que ele colheu, a amargura de vida, trouxe para ele apenas desgosto e infelicidade. E Deus, que nós olhemos, por exemplo, para Abraão, pai da fé, que nós olhemos para Jó, um homem temente a Deus, que nós olhemos para Jesus, acima de tudo, autor e consumador da nossa fé. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor Deus te acompanhe de volta para casa e seja bênção onde quer que você estiver e onde quer que você for. Porque por onde você vai passar, você vai deixar as suas marcas, sejam elas boas ou más, mas que elas sejam boas, positivas e influência para o bem e para a salvação de muita gente. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e fiquem com o Senhor Jesus.